Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora no Alfredo Jaconi, Juventude 2, Corinthians 1. Mais uma partida patética do Corinthians fora de casa. Mais um jogo que nitidamente a gente tem a certeza que os jogadores escolhem os jogos que eles querem jogar. Não dá para a gente ter tanta dedicação na quarta-feira, há 5 dias atrás, e hoje ter uma postura tão lamentável, tão tem nem adjetivo para falar a postura do Corinthians hoje, é irritante. Um time que em 19 jogos no campeonato tem 5 vitórias, é um dos poucos times que fez os 19 jogos no campeonato, ou seja, a nossa posição no campeonato é mentirosa, porque quem está na nossa frente, quem está atrás de nós tem menos jogos que a gente. Se eu não estou enganado, além do Corinthians, só mais 4 times fez os 19 jogos no campeonato. Então é de tirar qualquer torcedor do sério, de novo. Eu não sei o que me irrita mais, se é o Corinthians jogando nesse buraco do Alfredo Jaconi, que não consegue ganhar nesse estádio, que não sei que merda tem lá, que o Corinthians não consegue ganhar lá, se é o Corinthians jogando inteiro de branco, se é essa postura lixo que o Corinthians tem, se é jogador se achando mais do que realmente é, enfim, pelo visto, como disse um amigo meu depois do jogo, parece que esses caras só sabem funcionar à base de pressão, e agora que a gente só tem o Campeonato Brasileiro para pensar que a gente vai ter semanas livres, né? Tanto que a gente jogou hoje e só vai jogar no sábado, 9 da noite. O Corinthians não consegue de forma alguma focar no Campeonato Brasileiro, não consegue de forma alguma levar a sério o Campeonato Brasileiro, porque um time que levaria esse jogo ou o campeonato pelo menos a sério, jamais perderia do vice-lanterna do campeonato, da forma que perdeu hoje, com a postura que perdeu o jogo hoje, com um cara de 42 anos entrando em campo e ganhando do nosso lateral direito na corrida. E, enfim, vamos falar um pouco do jogo, depois a gente continua falando um pouquinho mais desse elenco vagabundo, preguiçoso, safado, e que o Corinthians tem obrigação de ressarcir todo o torcedor que viajou para acompanhar esses vagabundos agora em Caxias do Sul. Então, no primeiro tempo, eu anotei aqui que com 8 minutos, se eu não estou enganado, é o Garro. Ele dá uma boa bola para o Thales Magno. O Thales Magno entra sozinho na área, vai em direção ao gol e chuta no gol. O atacante tem que ter tesão em fazer gol. Thales Magno, em vez de ir para cima do goleiro, um puta de um buraco, ele corre para a linha de fundo e tenta cruzar e a zaga tira. Porra, chuta no gol. Aí eu anotei aqui, 27 minutos, gol do Juventude. Não sei se vocês estão percebendo isso, ou se eu estou sendo muito chato e corneta, pode ser também, mas desde quarta-feira, eu comentei aqui no pós-jogo contra o Palmeiras, eu repito agora também, o Garro se livra da bola o tempo inteiro. No fim do jogo, não. Mas no primeiro tempo, principalmente, o Garro se livra da bola o tempo inteiro. A bola chega no pé dele, ele toca de primeira, ou ele tenta dar um corta-luz, ou ele tenta alguma coisa, menos ficar com a bola. E é numa dessa que ele recebe uma bola, que ele se livra dela, o Juventude rouba a bola, sai no contra-ataque. E aí a gente pode falar, é o Bidon que não sabe marcar, é o André Ramalho que não tirou uma bola ou diminuiu o espaço, que dava para fazer um monte de coisa, e aí a bola vai para o lateral que cruza, o cara entra sozinho de cabeça e faz o gol, indefensável, um tiro de cabeça que o cara deu. 27 minutos de jogo, 1-0 Juventude, e o Juventude no primeiro tempo esteve muito mais perto de fazer o 2-0 do que o Corinthians empatar o jogo, porque ainda teve um contra-ataque ali que o Gabriel Veron chuta cruzado e o Hugo defende, tem mais umas outras chegadas ali, então o Corinthians não conseguiu dar o menor susto no Juventude, no vice-lanterna do campeonato, que tem agora 14 pontos no campeonato, os 14 ele fez em casa, só perdeu fora de casa, o São Paulo foi lá e ganhou, um monte de time vai no Alfredo Jaconi e complica, menos o Corinthians, que joga toda vez que joga no Alfredo Jaconi, o máximo que consegue é o empate. É inacreditável que não consegue ganhar desse time de merda, nesse estádio de merda. Aos 37 minutos, o Garro dá um bom lançamento para Yuri, que chuta de primeira para fora. Yuri também tenebroso desde que voltou de lesão. A gente gosta dele, a gente tem carinho por ele, gratidão por ele, mas é incrível, né? Quando ele ativa o modo Yuri Alberto, é irritante. É irritante. No final do jogo ainda, eu vou chegar lá, mas é inacreditável. O Yuri Alberto, inacreditável. Aos 41, aí sim, o nosso primeiro chute, né? Que nem no gol vai. O Corinthians pressiona a saída de bola do Juventude ali no fim do primeiro tempo. O Mateuzinho rouba a bola, vai levando e chuta de esquerda para fora. Esse é o primeiro e único chute do Corinthians, a tentativa de chute no gol do Corinthians no primeiro tempo, contra o vice-lanterna do campeonato. Um time que tem mandaca, tem um monte de caras aí. E é o que eu falo para vocês, né? Aliás, cansei de falar, parece que qualquer time no Campeonato Brasileiro tem mais vontade de jogar bola do que o Corinthians. Qualquer time no Campeonato Brasileiro tem mais vontade que o Corinthians. Qualquer um. O elenco do Juventude é melhor que o nosso?
Por que jogo que joga contra a gente não consegue jogar contra o Juventude? O que acontece é que o Corinthians não consegue jogar contra o Juventude? Quem tem direito de comemorar o que aconteceu quarta-feira, de curtir pra caramba, é o torcedor. Jogador ganhou na quarta, sensacional, quinta-feira folga da hora, sexta-feira vira a chave, hoje tinha que ganhar. Terminar o primeiro turno com 22 pontos é vergonhoso. Só não é mais vergonhoso que o ano passado, que acabou com 19, que é o equivalente a 1 ponto por jogo. Terminou com 22 pontos. Tem que fazer 23 para fazer os 45 no segundo turno. Ou seja, tem que fazer mais do que fez no primeiro turno, jogando essa bolinha aí. Lamentável o Corinthians. Segundo tempo, já anotei aqui, começa o segundo tempo, quase gol do Juventude, né? Logo no começo do segundo tempo, o Mandaca quase faz um gol, ou seja, volta desligado, né? Já sai perdendo o primeiro tempo e volta para o segundo tempo desligado ainda. Aos 17, o Garro faz uma jogada sozinho ali pelo lado direito, cruza na cabeça do Thales Magno, que pula sozinho e cabeceia para fora. Horroroso o Thales Magno também. Não sei o que credenciou esse cara a esticar o empréstimo dele até o final do ano, lixo de jogador. Aí o jogo não acontece nada, o Corinthians não consegue criar nada, é Bidon tocando bola para trás, é o Corinthians se livrando da bola o tempo inteiro, e aos 42 minutos, o Nenê, que tinha acabado de entrar, sim, o Nenê, com 42 anos, ganha do Mateuzinho na corrida, toca para trás, o Matheus Babi, aquele mesmo que começou no Botafogo, passou no Atlético Paranaense também, Matheus Babi girou e fez o gol, aí o Bandeira ainda tem impedimento, não estava impedido, não estava nada, gol legal do Juventude, inacreditável, né? Inacreditável. E ainda quando a bola estava indo para o meio de campo, o Giraldo, olha o time do Juventude, hein? Tem o glorioso Giraldo, tem no Juventude, chuta a bola para longe, o Romero dá uma trombada nele, o cara vai no VAR, ainda expulsa o Romero. E é isso. Aos 44 minutos, o Garro sofre uma falta na entrada da área, que o Mateuzinho bate e faz o gol, a puta de uma falha do goleiro, bola defensável, sorte a nossa. E aí a gente fala, né? 7 minutos de acréscimo, vamos para cima, vamos tentar pelo menos empatar o jogo. Aos 47, um lateral cobrado do Hilary para o meio da área, um desvio de cabeça, o Dieguinho, a bola pinga na frente ali, bola linda para pelo menos dominar. Yuri do lado, toca no Yuri, quer bater no gol, pelo menos acerta o gol, né? Aí o Dieguinho, esses moleques da base, assim, com todo respeito, sei que não dá para culpar o moleque, lógico que a culpa não é do moleque nem nada, mas não tem um moleque da base que consiga chutar uma bola no gol, mano. Acerta o gol, acerta ali, pelo menos o gol, acerta o gol. É moleque que é canhoto e só sabe usar a perna, é saci, só sabe usar a perna que é a perna boa, só isso. Ele é canhoto, só sabe usar a perna esquerda, a perna direita não serve para nada. Aí foi chutar de direita, chutou, isolou a bola, patético. E aos 51, nosso último lance, um lançamento para o meio da área que o Gustavo Henrique domina, rola para trás, o Yuri Alberto com uma displicência nojenta, chuta de esquerda de qualquer jeito para fora, isola a bola e acaba o jogo. Corinthians perde para o vice-lanterna do campeonato. Uma partida lamentável do Corinthians. Já faz a gente ter raiva depois de toda a alegria que a gente teve de quarta-feira, alegria de sábado com. Alegria de sábado não, né? Que sábado foi um episódio triste na nossa história, um episódio que é lamentável, né? A gente tem que afastar um presidente, mas pelo menos os sócios fizeram o que tinha que ser feito. E quando a gente termina uma semana aliviado, o Corinthians começa uma semana estragando já a nossa semana, porque é inacreditável a capacidade que esse time tem de não fazer nada, nem com vice-lanterna do campeonato. É inacreditável. Como eu costumo falar, vou ficar batendo a cabeça na parede aqui, não vou, mas é irritante. O Corinthians não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro. Não consegue ganhar. Qualquer time bate no Juventude, qualquer time bate no Fortaleza. O Fortaleza foi em Itaquera e empatou com a gente. O Botafogo foi jogar no Castelão com o Fortaleza e enfiou 5. Ah, mas tem um jogador do Fortaleza expulso no começo do jogo, foda-se. Botafogo foi lá e enfiou 5. Corinthians não conseguiu ganhar do Fortaleza em casa. Corinthians não consegue ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro. A última vitória em casa no Campeonato Brasileiro foi contra o Santos, em maio. Em maio. Agora é sábado, vai ter que se virar para ganhar do Bahia, que é muito mais chato que Juventude, que Fortaleza. É um time bem treinado, um time chato, com elenco bom, que é entrosado, que joga bola. Vai ter que fazer esses 23 pontos na marra. Um time que só tem um Campeonato Brasileiro aí até o final do mês para jogar o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians não consegue ganhar no Campeonato Brasileiro, é desesperador. Vai jogar sábado contra o Bahia em casa, só vai jogar no outro domingo contra o Vasco em São Januário. O Vasco que não tá ganhando de ninguém. Vocês têm alguma dúvida de quem o Vasco vai apontar para cima? Quem vai entrar com uma postura de merda em São Januário? Vocês têm dúvida disso? É inacreditável. Vocês só funcionam na base da pressão, que tem a pressão de novo nesses caras. É um desrespeito com o torcedor que sai de São Paulo, paga R$ 120 no ingresso,
O cara que viaja, gasta avião, gasta hospedagem, é ingresso, passa um frio filha da puta pra ver esses caras andar em campo. Esses caras não respeitam a torcida do Corinthians, já cansei de falar aqui. Já cansei de falar aqui. Eles entenderam que é jogar o derby só. Só. Esses caras não respeitam a torcida do Corinthians. Não respeitam. Saco cheio desses caras. A gente acha que era Fagner, que era Cássio, que era Gil, que era alguma coisa assim. Não é. Tá enraizado no Corinthians. Ser uma tiriça jogando fora de casa. Uma tiriça. É jogador que só joga, só toca a bola para trás. Não tem uma criatividade, não tem nada, não sai nada do time. Entra treinador, sai treinador, é a mesma coisa. Muda elenco, entra elenco, é a mesma coisa. É enraizado. Uma postura de cuzão para jogar fora de casa. É inacreditável. Inacreditável o que o Corinthians faz fora de casa. Falando de sábado ainda, os sócios votaram aí para o afastamento do Augusto. Parece que o conselho vai se reunir para convocar as eleições indiretas. Parece que daqui 2 segundas-feiras, né? Pelo que eu entendi, tudo indica que no dia 25 de agosto deve ocorrer essa eleição aí indireta. A gente volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia no sábado, 9 da noite. Estaremos lá para variar. A gente deve fazer uma resenha aí da semana na quarta-feira. E aí na quarta-feira a gente volta para falar disso. No sábado a gente vai ter um episódio super legal que a gente vai gravar no nosso podcast. Vai ser, para mim, um dos episódios bem aguardados, assim, uma pessoa muito querida, amiga de muito tempo, vai estar presente. E o que eu posso falar para vocês é que sábado esses caras vão ter que correr. O Corinthians vai ter que começar a somar ponto na marra agora no campeonato, porque a sequência vai ser difícil. Agora é Bahia em casa, Vasco fora, depois é o Palmeiras em casa, depois é Fluminense Sport fora. Então já vai começar daquele jeito o segundo turno aí, e o Corinthians tem que se virar para fazer esses 23 pontos, somar os 45. Acho que esse campeonato vai ser o pior de todos, porque também, apesar de ter jogos a menos, times como o Grêmio, o próprio Juventude, Fortaleza, esses times, a Vitória, não consigo enxergar esses times aprontando muito, mas é aquilo, sinal de alerta ligado no último, o Corinthians que comece a ganhar, que comece a se dedicar, que comece a jogar bola, porque senão a coisa vai ficar feia de novo e a gente não aguenta mais todo o Campeonato Brasileiro ser a mesma ladainha de sempre, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejo uma boa semana para todos aí, na quarta-feira a gente está de volta com uma resenha e a gente vai se falando, tá certo? Um grande abraço a todos e vai Corinthians!